É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, seu espaço semanal para aprofundar a compreensão das complexas manobras e dos bastidores do poder nacional. Nossa pauta de hoje nos leva ao coração da principal força de oposição, onde a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro do páreo de 2026, devido à sua inelegibilidade, acionou não um protocolo de coesão, mas uma verdadeira tempestade política interna. O que se desenha, com base nas informações que analisamos, é que a tão propalada máscara de unidade que o clã sempre se esforçou para manter diante de sua base eleitoral está se desintegrando. Estamos diante de um racha profundo e multifacetado, Vero. A família se encontra em um estado de desagregação estratégica, sem conseguir convergir para um nome ou uma chapa que represente, de fato, o futuro do movimento. Isso sugere que as ambições pessoais e as divergências ideológicas estão superando a necessidade de sobrevivência do projeto político. A análise é cristalina, Vera. A crise não é apenas sobre quem será o candidato, mas sobre o que o bolsonarismo representará sem o seu líder carismático. O epicentro desse conflito é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele é o nome mais viável, mas é também o grande divisor. De um lado, temos uma ala mais pragmática, representada pelo 01, Flávio, e pela ex-primeira-dama, Michele, que por uma questão de realismo político e conveniência eleitoral, inclinam-se a aceitar Tarcísio como cabeça de chapa. Do outro, reside a ala ideológica mais pura, liderada pelos irmãos Carlos e Eduardo, que aplicam um veto frontal e intransigente a Tarcísio. Esse embate não é um mero desacordo tático. Ele expõe a fratura ideológica sobre o futuro do movimento. Se ele se consolidará como uma força de centro-direita disposta ao diálogo e à negociação, ou se insistirá na radicalização e no isolamento político. A definição de um substituto se transformou em uma disputa pelo controle da própria narrativa e ideologia do bolsonarismo. A situação é marcada por um elevado grau de cinismo político, Vero. Publicamente, a família mantém o discurso de submissão à palavra final do pai. Mas nos bastidores, o jogo é muito mais complexo e agressivo. O artigo revela que a ambição do Eduardo Bolsonaro é uma força destrutiva nesse processo. Ele se posiciona com uma convicção desmedida de ser o sucessor natural e o único capaz de unificar a direita. Essa autoavaliação, no entanto, é acompanhada de uma manobra de alto risco. Há uma avaliação de que ele poderia até mesmo romper politicamente com o pai e o partido se não for o escolhido, seja como titular ou como vice. Isso demonstra que, para alguns membros do clã, a aspiração individual é prioritária em relação à estabilidade e à sobrevivência do legado político. Essa ambição do 03, Vera, é vista no cenário político como uma ameaça à viabilidade eleitoral. O mercado político de Brasília, que inclui o Centrão e as lideranças do PL, impõe uma resistência maciça e generalizada ao nome de Eduardo. A leitura é que a indicação dele como cabeça de chapa seria um fator de desagregação, provocando uma debandada de aliados por causa da sua imagem de radical e dos conflitos que ele cultivou, notadamente junto ao empresariado. Há, inclusive, uma atribuição de responsabilidade à sua atuação beligerante pela crise atual da oposição. Portanto, sua insistência em ser candidato, apesar de ser visto como uma peça de alto risco e baixo consenso, só aumenta o potencial de implosão do movimento, colocando a vaidade pessoal acima de uma estratégia eleitoral minimamente sólida. No tabuleiro, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, emerge como uma força política com capital próprio e é o outro polo de atrito. Sua atuação à frente do PL Mulher é estratégica, transformando-a na função partidária em um instrumento de campanha, consolidando uma base de apoio independente, especialmente entre o eleitorado evangélico e feminino. Essa articulação, com figuras como Damares Alves a exaltando como herdeira política, cria um foco de poder que os filhos não podem simplesmente ignorar ou desmantelar. É a disputa pela herança simbólica, Vera. A ideia de Michele como sucessora ou mesmo vice na chapa de Tarcísio é rechaçada pelos 3 filhos mais velhos e influentes. O medo é que ela concentre poder demais, ofusque as ambições dos irmãos e se torne o principal canal de acesso ao ex-presidente. Essa desconfiança mútua levanta a questão de seu próprio limite. Os aliados se perguntam, se ela tiver sua indicação vetada pelo clã, por se sentir traída ou marginalizada, ela estaria disposta a romper politicamente e lançar uma candidatura própria. A possibilidade, aventada por analistas e líderes internos, de uma fratura no voto de direita causada por um racha familiar, demonstra o quão frágil e pessoal é a estrutura de poder do bolsonarismo. Diante de todo esse panorama de instabilidade e conflito de vaidades,
os aliados mais experientes buscam uma solução de compromisso. E o nome de Flávio Bolsonaro é o mais cotado no comando dos partidos do Centrão para a vaga de vice. Essa movimentação é um termômetro da busca por estabilidade e previsibilidade. O 01 é o que chamamos de fator de contenção. Ele é visto como o mais apto a negociar com o establishment e o que gera menos ruído. A preferência por ele não é um endosso entusiasmado, mas uma tentativa pragmática de garantir a presença do sobrenome na chapa sem importar a instabilidade de Eduardo ou a ameaça de protagonismo autônomo de Michele. No entanto, essa interferência externa só acirra os ânimos. O clã, imerso em sua bolha de suspeita, interpreta essa manobra como uma conspiração do PL para dividir as forças familiares e facilitar a ascensão de Tarcísio, provando que até mesmo as tentativas de pacificação são vistas como atos de traição. O ponto nevrálgico do artigo é a conclusão sobre a ingovernabilidade familiar. O consenso interno é que apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro seria capaz de colocar ordem na família e resolver o impasse da chapa. Isso ratifica que a figura do líder é a única cola que impede a desagregação total. No entanto, a análise se aprofunda ao lançar uma sombra sobre essa expectativa, sugerindo que nem mesmo ele conseguirá. Essa é a evidência mais clara da falência da liderança. O poder centrífugo das ambições individuais e a incapacidade de os filhos aceitarem uma hierarquia ou negociação provam ser maiores do que a autoridade paterna. Essa inabilidade para pacificar o próprio núcleo é um sinal de que o bolsonarismo, sem o seu líder no palco eleitoral, corre um risco significativo de se fragmentar, pois a lealdade ao líder não se traduz em lealdade ao projeto na sua ausência. A esfera de desconfiança se expande da família para a esfera política mais ampla. O relacionamento do clã com os políticos aliados está profundamente desgastado. Os filhos estão convencidos de que o comando do PL e as lideranças do Centrão estão agindo com má fé, promovendo Tarcísio e Michele justamente com o objetivo de dividir a influência familiar e diluir seu poder. Essa paranoia política, Vera, é o que torna o clã uma peça tão difícil no xadrez da sucessão. Eles não conseguem distinguir o pragmatismo político da traição. Ao suspeitar de seus próprios parceiros, o clã se isola e torna qualquer articulação de frente ampla impossível. Essa mentalidade de cerco e vitimização impede a construção de uma estratégia coesa para 2026, forçando os aliados a se moverem em busca de alternativas mais previsíveis e menos voláteis. O maior dano colateral dessa toxicidade é a reação do nome mais forte para a sucessão, Tarcísio de Freitas. O artigo aponta que ele está abertamente expressando seu temor e desconfiança sobre o comportamento futuro do clã, caso ele assuma a candidatura. Ele teme que a beligerância dos filhos possa se transformar em sabotagem ou em um foco de instabilidade permanente em uma possível presidência. O medo de ter que gerenciar o caos familiar dos Bolsonaro é tão grande que está levando o Centrão a planejar uma saída de emergência. O nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, surge como uma alternativa de peso. Isso é irônico e autodestrutivo. O clã, com sua desorganização e incapacidade de se alinhar, está empurrando seus próprios aliados para os braços de outros candidatos, minando a chapa mais viável e sabotando o próprio legado em nome de um conflito interno incessante. A última tentativa de controle de danos do ex-presidente é o comando de silêncio. Ele exigiu que os filhos se calem temporariamente, citando a necessidade de não atrapalhar seus julgamentos na justiça e a votação de temas cruciais no Congresso, como a anistia. É um gesto que visa essencialmente comprar tempo e restaurar uma fachada de ordem. É a máscara de emergência acionada para estancar a hemorragia de notícias ruins. Esse silêncio forçado é um reconhecimento de que a briga interna se tornou um passivo público inaceitável. Contudo, a análise sugere que essa paz será extremamente frágil. Essa ordem não resolve o problema central, que é o conflito insolúvel de ambições. A briga apenas migra para o subterrâneo, mantendo a desconfiança e a desagregação no cerne do movimento. O que o artigo nos oferece, em última instância, é uma revelação sobre a estrutura do populismo sem o seu líder. O projeto bolsonarista, na ausência do pai, está sendo consumido por uma competição destrutiva e vaidosa entre os herdeiros. A lealdade à causa foi suplantada pela disputa fratricida pelo controle do capital político e do sobrenome. O custo dessa desagregação é a perda da credibilidade e da força estratégica. A incapacidade de gerar consenso e a desconfiança generalizada criam uma incerteza estratégica que pode não apenas levar a um fracasso em 2026, mas também dividir o voto de direita, beneficiando diretamente a oposição. O clã, ao se colocar acima do movimento, se torna o principal responsável por minar as chances de sobrevivência do próprio bolsonarismo. A grande conclusão que tiramos desse labirinto, Vero,
é que o populismo de direita no Brasil se mostrou inteiramente dependente da figura carismática do seu líder. Quando essa liderança é retirada do palco, o que resta é um vazio de poder preenchido pelo caos. A máscara da unidade não resistiu ao teste da sucessão. Exatamente, Vera. A luta pela sobrevivência política é agora uma corrida contra o tempo, e, paradoxalmente, contra eles mesmos. A história é implacável, e as consequências desse racha interno, dessa fratura exposta, podem redefinir a polarização e o cenário eleitoral brasileiro nos próximos anos. Resta saber se o comando de silêncio do ex-presidente será suficiente ou se o clã fará mais estragos ao seu próprio legado. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.